Olá, eu sou o pastor Jefferson Castilho, diretor de Mordomia Cristã da Associação Paulista do Vale. O Ministério da Mordomia Cristã visa prover meios para mudar a realidade da vida espiritual das pessoas nesse mundo de valores invertidos. Ao falar da vida espiritual, deveríamos estar falando da vida prática e do reino de Deus estabelecido no coração. O reino estabelecido em nosso ser deve afetar e transformar todas as áreas da vida, a fim de proclamar que o reino já está entre nós. Mas ainda aguardamos o reino de glória. Por isso, seja bem-vindo ao primeiro dia da série A Vida no Reino, em busca da transformação integral. Esse projeto terá 4 ênfases que serão trabalhadas nesse ano e nos anos posteriores. A primeira ênfase será espiritual e nos concentraremos na tão preciosa prática da oração. Depois, nos anos seguintes, trataremos do aspecto físico, mental e social. E através desse projeto, esperamos estar mais próximos de Deus a cada dia. Além do guia devocional para estudo individual, todos os dias você acompanhará um bonito testemunho e uma mensagem preparada pelo pastor Douglas para o seu culto em família. No estudo de hoje, vamos aprender como a oração nos mostra um Deus real. Antes, porém, vamos acompanhar o testemunho da irmã Cássia Carriel, que conta a história do seu filho, que havia sofrido um acidente, e como a oração foi importante nesse momento de sua vida. A sua oração por seu filho se mostrou eficaz, principalmente para ela. Acompanhe essa história. A minha oração, que mais me marcou na minha vida foi essa oração que eu fiz em relação ao meu filho. Meu filho, quando ele tinha 8 anos de idade, ele sofreu um acidente, ele caiu numa laje, e ele ficou vários dias internado, sem com que os médicos dissessem exatamente o que ele tinha. Ele passou por vários médicos, mas nenhum dava um diagnóstico preciso do que ele tinha. Aí o acidente foi no domingo, na terça para quarta, a gente já havia orado muito, a igreja já tinha orado, a gente já tinha falado para muitos irmãos da igreja, mas da madrugada de terça para quarta-feira, eu fiz uma oração, uma oração que antes, como eu falei, eu pedia para ele viver, para ele sair daquele estado em que ele estava, Ele já não estava enxergando mais, e eu pedia para Deus. Só que a última oração que eu fiz foi a oração que Deus fizesse a vontade dele. Foi uma oração de entrega mesmo, de entregar o problema na mão de Deus, a despeito da minha vontade. Então, foi assim um momento assim que eu senti que eu precisava crer que Deus faria o que era melhor. E fiz essa oração e como já estava vários dias no hospital sem dormir com ele também sem dormir. Aquela noite a gente conseguiu dormir tranquila, acordei. Quando eu acordei, na manhã de quarta-feira, eu acordei com um médico lá, perguntando quem era eu, o que eu era do Rafael. E eu falei que eu era a mãe dele e que ele falou assim, então, o seu filho está muito mal e ele precisa ser operado, ele precisa passar por um exame muito sério. Ele precisa até tomar anestesia para fazer esse exame, só que a gente não vai poder anestesiar ele, porque se o exame der o resultado que eu acho que ele não vai poder tomar 2 anestesias no dia, porque eu quero operar o seu filho ainda hoje. Na época a gente o SUS não era todos os hospitais do SUS que tinha, que era a tomografia, o exame de tomografia. E aí ele tentou, a gente ir num hospital pelo SUS, mas não deu certo. Depois a gente tentou o Hospital Adventista, o Hospital Adventista tentou um outro hospital para nos ajudar, mas também não deu certo. A igreja se mobilizou, a associação da época ao qual eu pertencia, eles se mobilizaram, nos ajudaram financeiramente, pagaram o exame, ele fez o exame à tardezinha. Depois, no finalzinho da tarde, assim, lá umas 5h30, 6 horas, ele entrou na cirurgia. Aí ele foi até a noite, mas quando saiu o médico falou que tinha sido tudo muito bom, que ele estava bem. A gente foi procurar ele no outro dia lá na UTI, não encontramos porque ele já estava no quarto, já estava bem. Hoje ele está aí, tem 30 anos, não tem sequelas
E o que eu posso dizer de oração? De lá para cá, da minha vida, já fazem bastante tempo, eu já tive muitas respostas de oração atendidas, né? A última, assim, agora foi que eu tive um câncer recentemente, mas Deus esteve no comando. Sempre orei e sempre Deus direcionou tudo na minha vida, tudo, de forma muito espetacular. Mas também eu tenho orações que não foram respondidas. Mas quando eu penso nas respondidas, eu creio que essa não respondida, ela também vai ser no momento de Deus, na hora de Deus e quando Deus quer. E enfatizo também a questão da oração intercessora, né? Quando alguém está orando por você. Muitas pessoas oraram por mim. Então eu acredito que eu só estou aqui hoje por causa de oração. O renomado teólogo escocês George Adam Smith viveu entre o final do século XIX e o início do século XX. Certa vez, em um dia de ventos fortes, ele escalou a montanha West Horn, nos Alpes do Valais, na Suíça. Smith e seus 2 guias subiram pelo lado mais seguro da montanha. Quando alcançaram o topo de cerca de 4.505 metros, Smith se colocou em pé no cume da montanha e quase foi arremessado abaixo pela força do vento. Um dos guias o agarrou e o puxou para baixo, dizendo: "De joelhos, Senhor, você só estará seguro de joelhos." Você também só estará seguro de joelhos. E por esta razão que iniciamos hoje o projeto 50 Dias Transformados pela Oração. Eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando de estarmos juntos durante essa jornada. E oro para que nos próximos 49 dias, eu, você e sua família nos encontremos para crescer nossa amizade e relacionamento com Deus através da oração. Hoje é o nosso primeiro encontro desses 50 dias. E eu quero iniciar com um texto que alguns estudiosos apontam ser a primeira menção bíblica sobre a oração. Às 7, também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Desde aquele dia, na história, há mais de 6.000 anos, milhares de pessoas têm bombardeado o céu com suas orações. Algumas orações são bem curtas, outras parecem intermináveis. Preces em favor próprio, em favor de outras pessoas. Algumas orações que foram motivadas pela dor, outras por gratidão. Algumas foram realizadas secretamente, enquanto outras publicamente. Não importa a maneira, a realidade é que através dos séculos, pessoas têm buscado o poder da oração. Este poder, que está ao alcance de cada um de nós, começa com a confiança que Deus existe e que nós podemos nos comunicar com Ele. O salmista suplicou: "Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras." O simples ato de orar é uma afirmação que cremos na existência de um ser superior e que Ele está ao nosso alcance. Esse fundamento sobre oração lança por terra o deísmo, que apresenta um Deus ausente que após criar o mundo o abandonou. A pessoa que ora confia que Deus é presente e que Ele está preocupado com os seus filhos. Esse outro princípio também elimina a proposta do panteísmo, que acredita que Deus é um poder impessoal que permeia todas as coisas, inclusive a nós. Por isso, a oração bíblica é diferente de meditação oriental, que busca uma integração na consciência cósmica, enquanto a oração busca a comunhão com Deus pessoal. Cristo afirmou: "Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta." Procure através da oração este grande e poderoso Deus, mas que ao mesmo tempo está tão próximo e acessível para ouvir a sua súplica. Lembre-se, quando buscá-lo, que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.